E agora chegou o momento, eu tenho uma surpresa pra você. Que é o seguinte, agora você vai batalhar pra levar um prêmio de R$20 mil do nosso programa. Você pode sair daqui agora com 20 conto na conta. Tá na hora então agora da Simeone passar pela nossa máquina da verdade. Uau! É aquele momento que dá nome ao nosso quadro. Começa agora pra Camila Simeone, mais um Última Chance. Que top! Muito bem. Camila Simeone, se a partir de agora você falar a verdade e somente a verdade, não que você não tenha falado a verdade até agora, mas daqui pra frente você vai estar sendo monitorada por Jorge, o temido. Jorge tem aqui nas suas mãos a máquina da verdade, que vai detectar tudo que você tá falando, tá? Se o coração é verdade, já até acelerou. Se você tá insegura, enfim. Se sair verdade aqui, você leva o prêmio de cada pergunta que tem dentro daquelas caixinhas de 1 a 5. São quantas perguntas? São 5 perguntas. Cada pergunta tem um valor diferente e você pode levar R$20 mil. Mas para isso, não pode sabonetar nem mentir. Senão a máquina vai entregar. Ai, Jorge. Bora lá? Quem começa perguntando é você, Phelps. Vamos lá. Bom, vamos lá. Olha, você tem um perfil mais imbativo, mas na Fazenda você seguiu com mais calma e bem mais estrategista ali, né? Inclusive, colocando até pulga atrás da orelha de alguns participantes e eles iam lá e brigavam por você. Eu acho que seu lado mais bravo mesmo só ficou mais evidente na sua discussão com a Márcia Fu, na sua briga com a Márcia Fu. E agora é que vem a pergunta. Você foi a Simeone de verdade ou foi um personagem? Eu fui 100% a Simeone de verdade. Tiveram alguns momentos que eu me questionava o porquê de eu não estar reagindo. Porque quando a gente entra num reality, a gente quer aquela coisa do protagonismo, de aparecer tretando. Não eu, mas a grande maioria. Então tinha horas que eu pensava assim, gente, por que eu não reagia a isso? Só que aí a Camila mesmo falava assim, porque você não reagiria normalmente. Eu fui do começo ao fim a Camila que eu sou fora de um reality. Eu entrei em assuntos quando eu achei que eu deveria. Eu tretei em poucos momentos que eu achei que eu deveria. O resto era coisa muito pequena pra eu falar assim, eu vou entrar no embate. Mas fui 100% eu. Camila Simeone, antes de entrar no programa, você fez alguma consulta no otorrino pra ver como é que tava o ouvido, assim? Não. É um problema recorrente aqui fora também, né? Entender errado o que as pessoas dizem? Não, aqui fora você acredita que não? Porque aqui fora, as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou enfática na realidade das coisas, na verdade das coisas. E realmente eu não passei por um otorrino, eu acho que tá com um pouquinho de sujeirinha aqui. Então a gente pode dizer que o otorrino, o seu ouvido te traiu, então? Meu ouvido me traiu, tô ficando velha também, né? Quase 40 anos de idade, a audição não é a mesma, aí você já viu, né? Que loucura. A pergunta que valia dinheiro era a seguinte: Simeone, você foi de verdade no reality? E a resposta dela, Jorge, o que diz? Desde o começo eu tô já monitorando a personalidade dela. Então, tudo que ela ouviu mesmo, tá? Ela não mente. Muitas vezes ela espelha a vontade dela, da voz. Então, o que a pessoa termina de ouvir, ela completaria com o que ela falaria. Então, muitas vezes ela não presta atenção, ou ela já conclui a frase, mas é aquilo que ela tá passando na cabeça dela. Agora, com relação à sua pergunta... ela falou a verdade ou não falou? Ela falou a verdade. Falou a verdade? Então, se falou a verdade, leva o prêmio da primeira maletinha. Vamos ver o que tem aí. Pra começar, Camila Simeone leva R$3 mil na primeira caixinha aqui do Última Chance. Mandou bem. Falei que eu ia fazer dinheiro nesse reality. Segunda pergunta, Keila Gimenez, é a sua vez de perguntar. Keilinha, vamos nessa. Simeone, você disse com todas as letras pro Radamés e pra Cariúcha que você seria a única que teria argumentos para bater de frente com a Raquel. E o que a gente viu no jogo não foi você batendo de frente com a Raquel. Batendo de frente talvez por trás, mas não cara a cara. Você concorda que você usou as pessoas para te favorecer no jogo? Não, eu não fui favorecido em momento nenhum no jogo por essas pessoas. Muito pelo contrário. Eu fui traída por algumas pessoas ao longo do jogo. Quando eu falo da Raquel... Mas você quis articulá-las? Não, em momento nenhum. Em momento nenhum. Eu queria dar para elas a minha visão. O que eu faria em determinados momentos, o que eu falaria,
qual ação eu teria, mas manipular não. Em questão da Raquel, eu falo de inteligência emocional, eu falo de inteligência comportamental, eu falo de argumentação, porque tá nítido para o Brasil e 72 países que as outras pessoas não conseguiriam ter um embate com a Raquel. E ela sabia que eu conseguiria ter. Não que eu quisesse ter, não que eu procurasse ter. Eu não soltava indiretas para ela nem para ninguém ao longo do confinamento. Mas se precisasse do embate, eu estaria ali e acredito que ela também. Você acha que a Raquel em algum momento se preocupou com o teu jogo, com a tua inteligência, com a tua forma de debater com ela de igual para igual? Com certeza, ela mostrou isso no segundo dia de confinamento, quando ela quis também me acusar de uma coisa que eu não tinha falado. Ela quis levantar uma treta desnecessária de uma coisa que ela escutou do Lucas e também não tinha certeza. Tanto é que quando ela veio me acusar, eu falei assim, você tá me acusando de uma fala que eu não disse? Quem te falou isso? O Lucas. O Lucas veio e falou assim, Raquel, não foi a Simeone que falou, foi a Jenny. Então eu senti que acho que por alguma coisa que ela já tivesse escutado aqui fora, ou por alguma coisa que algum peão tenha falado com ela sobre a minha personalidade, ela queria um embate direto comigo, mas eu não dei esse palco pra ela. Quem queria mais a outra fora? Você queria mais a Raquel fora ou a Raquel queria mais você fora? Pela dinâmica do jogo, com certeza a Raquel me queria fora, porque eu nunca dei plaquinha nenhuma pra ela, ela nunca foi minha opção de voto. Eu queria ela comigo até o dia que a gente realmente fosse se engalfinhar. Mas ela tinha medo de você? Você acha que ela tinha medo de você? Acredito que medo não, porque não tem motivo pra eu ter medo dela ou ela ter medo de mim. Mas eu acho que ela sentia que eu era sim uma jogadora forte do mesmo nível dela, de argumentação, de estratégia, é isso. Muito bem, a pergunta que valia dinheiro era a seguinte: Camila, você usou as pessoas para te favorecer no jogo? O que diz a nossa máquina da verdade, Jorge? Rodrigo, ela tem uma personalidade bem inflada, assim. E isso é nítido dela e ela fala a verdade. Fala a verdade? Então, levou o prêmio da caixinha de número 2. Vamos abrir para ver o que tem aí? Vamos ver, ela já tem 3 mil mais 4 mil reais. Agora já são 7 mil reais para Camila Simeone. E quem pergunta agora é você, Bárbara. Primeira vez com a gente, sua pergunta. Obrigada, Faro. Simeone, quando a Jenny estava pensando no voto dela, né, que ela falou que ia indicar a Kali, você falou, se eu fosse fazendeira, eu indicaria o Radamés. Aquilo foi na intenção de mudar o voto da Jenny, de fazer com que ela se prejudicasse com o Radamés depois, já que eles já tinham tido uma combinação ali pra votar na Nádia e tal. Você quis prejudicar a Jenny ali? De forma alguma. Tanto é que em vários momentos ela me chamou nesse dia pra falar de jogo. Ela é uma pessoa muito indecisa. Cada hora ela falava uma coisa. Quando eu falei com ela, eu no seu lugar colocaria o Radamés, eu tô falando estrategicamente do jogo. Porque o Radamés ficando como competidores, ele era uma ameaça. A Kali não era. Porque a Kali é uma pessoa divertida, ela brinca, ela bebe, mas ela não tem estratégia, ela não sabe jogar. Não é a pauta dela no reality o jogo. Então, quando eu falei do Radamés, que é uma pessoa que eu gostei muito dentro do reality, eu estava falando de jogo. Na minha visão de jogo, quem que a gente tinha que tirar primeiro? As plantas ou os jogadores? Na minha visão, os jogadores. Você vai fazer mutirão pra Jenny aqui fora, pra ela ficar até a final? Não. Não? Não. Por quê? Não, porque eu acho que ela tem que sair. Não que eu não torça por ela, né? Que eu não queira ver o bem da Jenny. Mas quando eu respondo isso, eu respondo como jogadora. Ela não é uma boa jogadora. Ela é uma boa amiga, né? Uma boa confidente, mas jogadora não. Isso é um jogo, a gente tem que falar de jogo. Quem é um bom jogador pra você, da galera que ficou lá dentro agora? Eu acho que o Lucas ganha o programa. O Lucas. Você torce pelo Lucas ou você apenas acha que ele vai ganhar? Os dois. Eu torço pelo Lucas e acho que ele vai ganhar. Muito bem. Falando de jogadora, da inteligência que eu tive durante o jogo, de estratégia, da forma que ele tá jogando, porque é um jogo, eu acho que ele ganha. Ok. Jorge, ela diz a verdade? Ela tá torcendo pro Lucas mesmo? E essa pergunta que ela tentou mudar o voto da Jenny pra prejudicá-la, ela falou a verdade em tudo? Não, ela não fala a verdade em tudo. Não fala a verdade? O melhor jogador saiu ontem, né? Que era eu. Na opinião dela. Ai, que delícia. Com certeza. Mas eu falei, ele perguntou dos que ficaram. Porque Dos ela, que ficaram, eu saí. ela tem uma autoestima. Isso eu escutei. É fantástico. Isso eu escutei. Você ouviu isso? Dos que Isso. ficaram. Dos que ficaram, Olha,
É verdade, eu falei isso mesmo. Que ficaram. Eu falei isso mesmo, É. não tá com defeito no ouvido, não. Já limpei. Mas, Falou a verdade ou não falou? não. E a pergunta que valia dinheiro Sim. era: você tentou mudar o voto da Jenny para prejudicá-la? Sua resposta? Não. Para prejudicá-la, não. E aí? Eu não sei o que ela tá entendendo pra prejudicar. Você entendeu? Mas ela tentou mudar pra mudar alguma coisa. Dou o prêmio Pra pra mudar ela. o jogo, mas pra prejudicar, não. Não tinha como eu prejudicar a Jenny em votação. E Poderia aí? prejudicar o jogo. O que diz a máquina? Dou o prêmio pra ela ou não? Olha, eu tenho que ser bastante criterioso, né? Com todo mundo. Todo mundo que falou a verdade sempre absoluta, a gente deu o prêmio. Quando não falou, a gente não deu. Então, infelizmente... Não falou? Não. Então, não vai levar o prêmio da maleta de número 3. Vamos ver quanto que ela vai deixar de ganhar. R$2.000. Menos mal. Ela Menos deixa mal. de Imagina se ganhar. fosse 8. É, a máquina pegou. A máquina pegou o negocinho. Agora é o seguinte, pessoal. A gente tem uma novidade hoje aqui no Fazenda Última Chance, que é a pergunta da audiência. A galera mandou um monte de perguntas e agora Jorginho tem uma pergunta bomba da galera de casa, é isso? A galera mandou no @Hora do Faro e teve uma aqui. Nossa, Faro. A gente até deu uma cutucadinha, mas ela veio com o pé no peito essa pergunta. Como a Simeone se sente a não ser salva pelo Resta 1 pela Lili? E aí eu quero falar, porque é o seguinte, como você trata bastante de filho, ela pergunta. Ela diz muito que ela é uma filha pra ela. Como é que você se sente? Na verdade, eu sempre fui muito aberta em questões de estratégias e de aproximação no jogo. Sempre foi muito claro que a Lili jogava com o grupo dos crias. A gente se aproximou ao longo dos dias. Então, quando eu não sou a prioridade dela, eu fico super tranquila, porque já existiam outras pessoas antes da Camila. Então, a gente nunca combinou da Lili me salvar. Eu sempre soube que quando eu salvasse a Lili, ela salvaria o restante. Nunca foi o inverso. Lili me salva e eu salvo o restante. Mas dói. Dói. E nessa relação maternal, a filhinha não deveria ter salvo a mãe? Eu acho que o único momento que ela deveria ter salvo a mãe era no momento da última formação de roça, pela situação que se passou ali, de uma coisa que eu achei que eu tinha escutado e não escutei. Por tudo que eu fiz pelo grupo, ali eu acho que eu merecia ter sido salva, mas eu também não fui. Quem que te irritou nesse Resta 1? Que você falou, ó, fiquei pé da vida com essa pessoa. A Márcia. A Márcia. A Márcia, porque ela não me salvou. Estava combinado de quando chegasse na vez dela, ela me salvaria e eu seguiria a roda. A Márcia. Por isso que tá daquele jeito assim? Não, por tudo. Não só por ela não ter... por ela ter me deixado, né, no Resta 1, mas eu acho que por tudo. Ela na casa é uma pessoa engraçada, divertida, só que tem muito defeito de convivência. A punhalada veio da onde você menos esperava? Eu não imaginava nunca. Ela largou a sua mão, é isso? Ela não largou minha mão, ela me deu uma facada, uma punhalada, de mão dadas. Você acha que ela foi uma jogadora melhor que você? Não. A Márcia é uma pessoa que ela vai pra perto de pessoas que falam o que ela quer ouvir. E eu nunca fui aquela amiga, aquela pessoa, aquela jogadora de falar o que você quer ouvir. Até porque não tem jogadora melhor do que eu. Exatamente. Não é? Pô. O que é, Jorge? É incrível. O que é incrível, Jorge? Quando falo do jogo, melhor que ela não existe. Olha, a autoestima dela está de parabéns. Obrigada. O que eu quero saber é o seguinte, a pergunta que pode dar um prêmio pra Camila Simeone é o seguinte, ela ficou magoada com a Lili por ter sobrado no Resta 1? Pergunta da audiência aqui do programa? No começo ela falou que não, depois ela se corrigiu, não foi isso? É, porque ela ficou, né? Ficou. Todas as vezes eu restava pra ela. Era sempre eu que salvava a Lili. Naquela situação do Resta 1 com a fala da Adriane, desmentindo o que eu tinha falado, eu acho que por questão de dignidade de eu ter salvado eles em vários momentos, eu merecia. Eu merecia. Tanto é que eu fiquei, eu acho que 24 horas sem trocar uma palavra com ela. Mas naquele momento, nos outros não. Porque não existiam outros fatores, né, que pesaram naquele dia do Resta 1. Verdade ou não? Verdade. Verdade? Então, levou o prêmio da caixinha de número 4, que é de R$5.000. Muito bem, muito bem. Você já tem então, Camila, R$12.000 e agora
Hora da pergunta bomba e quem faz é ele, Chico, se tu me quiseres. Ô, Simeone, a senhora cobrava uma fidelidade das suas supostas aliadas ali de maneira muito ferrenha, mas nem sempre foi fiel. A senhora, por exemplo, falava muito mal da Cariúcha pelas costas. A senhora, em outro momento do jogo, dedurou a Márcia Fu numa outra situação ali. E a senhora fala muito de jogo. Eu queria saber se essas pessoas eram apenas peças no seu tabuleiro. Hora da pergunta bomba e quem faz é ele, Chico. Simeone, a senhora cobrava uma fidelidade das suas supostas aliadas ali de maneira muito ferrenha, mas nem sempre foi fiel. A senhora, por exemplo, falava muito mal da Cariúcha pelas costas. A senhora, em outro momento do jogo, dedurou a Márcia Fu numa outra situação ali. E a senhora fala muito de jogo. Eu queria saber se essas pessoas eram apenas peças no seu tabuleiro. Não, porque eu não precisava delas pra jogar. A gente precisa um do outro pra se salvar e se manter no jogo. Eu não falava mal da Cariúcha. Eu falava a visão que eu enxergava da Cariúcha em determinadas situações. Visão limitada, ofensiva em vários momentos. Só elogios. Você tem amigos que só te elogiam? Ou você prefere ter um amigo que fala assim, pô, mas isso é falar mal. Você tá errando nisso e nisso que eu te perguntei. A senhora falava mal. A senhora falou, eu não falava mal. E aí falou que ela jogava mal. Depende da visão de cada um. Eu falar que a pessoa joga mal, não tô falando mal dela. Eu falar que a pessoa tem uma visão limitada, ao meu ver, eu não tô falando mal dela. Ao meu ver, eu gostaria de ter uma amiga sim. E graças a Deus eu já tenho. Amigo não é só quem passa a mão na sua cabeça. Às vezes posso ser rude em alguns momentos, falar de uma forma que a pessoa possa se chatear, mas é a realidade. A visão era limitada, não jogava bem, ofendia as pessoas constantemente, eu não achava isso legal. Agora eu tenho que falar que é legal, que ela joga bem só porque ela é minha amiga? Não tem. Muito bem. Falou a verdade em tudo? A verdade é relativa, né? Sempre. A verdade dela, ela é convicta. Ela acredita no que ela fala. Você tá entendendo? Se eu não acreditar, quem vai acreditar? Então, dentro da máquina, a relação dela, ela só falou a verdade. Só falou a verdade. Só falou a verdade. Então, dentro da cabeça dela, ela falou a verdade. Falou a verdade. Então, mas aqui é dentro da minha cabeça. Não é verdade? Sim. Cada um tem a sua cabeça. Como é que você vai falar com a minha cabeça? Graças a Deus que minha cabeça fala a verdade. Exatamente. Imagina, se além do meu ouvido me trair, a cabeça também. É lógico. Como entender? Falar com a minha cabeça. Olha lá. Muito bem. Se falou a verdade, leva o prêmio da pergunta bomba. Vamos ver o que tem aí. Ela já tem 12 mil reais e agora leva mais 6 mil reais. Então, Camila Simeone passou pela máquina da verdade e ganha 18 mil reais aqui do Fazenda Última Chance.